Mas a volta do Michael foi um erro. Né? Porque o Michael não ia, como disse o André certa vez, é o que o André falou e escreveu. Inclusive, leiam a coluna do André Rocha no site da S1 Live. Ele escreveu justamente sobre isso, né? Sobre a confiabilidade do Wallace Ian, que é um jogador que entrou muito bem contra o Chelsea. Já tinha entrado muito bem nesse jogo citado pelo André contra o Palmeiras. Contra o Chelsea, ele entra muito bem. No lance do gol dele, inclusive, ele dá um passe sensacional para trás, né? Para o Plata, se não me engano, chutar para a defesa passar. Ou não, para o Plata chutar, a bola bate no Wallace de novo e aí ele faz o gol. E ontem, mais uma vez, ele foi decisivo, né? Marcando o gol do Flamengo. Então, assim, além de um jogador talentoso, ele vem sendo decisivo. Isso é muito importante. E aí eu vou fazer um contraponto em relação a Cebolinha e Michael, né? Que são... O Michael é um cemitério de jogadas. É um cemitério que não é aquele cemitério ao qual o Renato Paiva se referiu antes da partida contra o PSG. Né? Ele falou que o cemitério está cheio de favoritos, aquela coisa toda. É um cemitério porque as jogadas morrem nos pés do Michael. É um jogador assim, sobre o qual eu já falei muito. Acho que a primeira passagem dele pelo Flamengo teve um período de destaque naquele time caótico do Renato Gaúcho. O Michael é um jogador caótico. Então acho que deu match ali, naquelas condições. E a saída dele e a consequente volta, a volta dele é um case de falta de imaginação, de criatividade de quem tocava o futebol do Flamengo à época. Né? Que o Marcos Braz, por exemplo, já fez ótimas contratações. Em 2019, ele acertou nas 8. Pô. Isso aí é quase impossível acontecer. Mas a volta do Michael foi um erro. Né? Porque o Michael não ia, como disse o André certa vez, evoluir no futebol saudita, porque o futebol saudita não vai evoluir ninguém. Né? E aí ele voltou sendo mesmo o Michael. E é o que a gente está vendo aí, cara. Um jogador, mais uma vez, que recebe a oportunidade e é inoperante. É absolutamente inoperante. E o Cebolinha é um caso ainda mais esquisito, porque o Cebolinha é um jogador que custou 16 milhões de euros, né? E não entrega nada. Ontem até ele finalizou uma bola para a defesa do Lloris, mas foi aí, logo depois ele saiu e tal. Então, assim, um jogador que não acrescenta muita coisa, não. Um jogador que a gente sabe mais ou menos o que vai fazer, vai receber a bola, ainda mais contra um time de bloco baixo ali, vai cortar para dentro, vai tentar um passo, chutar com o pé direito. Então, assim, não acrescenta. Não acrescenta. São dois jogadores que tiveram N oportunidades. Não é o caso daquele cara que fala, porra, entra de vez em quando, tal, e aí tem 5 minutos. Porque acontece isso com muito jogador. O camarada tem pouco tempo e tem que mostrar tudo que pode em 5 minutos. É uma sacanagem até. Mas esses caras, não. Definitivamente não é o caso com eles. Eles têm muitos minutos e não acrescentam absolutamente nada. O Michael, um jogador de repente, com um acabamento melhor de jogadas do que o Michael, mas isso não tem resultado em gols, não tem resultado em jogadas decisivas. Então, assim, são dois jogadores que já tiveram aí um monte de oportunidade para provar do que são capazes e não conseguiram. Aí o cara fala assim, não, manda embora. Não, não dá para mandar um jogador embora. Tem custo isso, um custo elevado. Por contrato, quando você manda alguém embora, você tem que pagar uma indenização. E não dá para mandar embora. E eu acho que o Flamengo, no caso do Cebolinha particularmente, vai morrer com esse prejuízo aí. Que ele vai, se receber uma proposta, não vai ser de 16 milhões de euros para sair. E aí o Flamengo vai ter um prejuízo. Né? Um jogador que foi muito bem no Grêmio, no Benfica não foi bem, foi um dos melhores jogadores daquela Copa América de 2019, inclusive, de forma improvável, em que o Brasil ganha com um dos gols dele, aliás, na final no Maracanã contra o Peru. Mas eu acho que o Flamengo vai ter um prejuízo aí com o Everton Cebolinha. O Michael veio só com salários. É claro que há luvas diluídas aí nesse salário, que faz com que a remuneração seja até mais alta. Mas aí é uma questão aí de pintar uma oportunidade, mercado para negociar e está tudo certo. Com o Cebolinha, não. Acho que o Flamengo vai ter um prejuízo com o Cebolinha. A gente já viveu, inclusive, aquela era de Pará e Rodinei, né, André? E eu acredito que agora, numa época onde o Flamengo tem uma crescente financeira e um elenco até de muita grife, muito caro, estamos passando por Cebolinha e Michael. O torcedor fala Cebolinha é mais técnico, pode ser mais útil,
Michael é muito peladeiro, negocia o Michael. Aí o Cebolinha entra, o torcedor fala, pô, acho que o Michael pelo menos tem mais vontade, se entrega mais, consegue correr e ajudar na defesa. Aí Michael entra e o torcedor fala, pô, cemitério de jogada, é um outro jogador pra nada. Aí fica aquela situação, né? Cebolinha ou Michael? Michael ou Cebolinha? Mas o fato é, a produtividade dos dois atacantes é muito baixa. E eu observei ontem, quero ouvir a análise do André sobre os dois também, que defensivamente eles deixaram muito a desejar. O Alexandro ficou sobrecarregado e houve um espaço muito grande ali, né, entre linhas desse lado esquerdo. Não, o Cebolinha e o Michael são jogadores assim que eles precisam estar muito bem, precisam estar com muita confiança para conseguir render. Jogador de 1 contra 1, de ponta, normalmente vive assim, vive de muita confiança, de acerta uma, acerta duas, pega a confiança aí, emenda e vai direto durante um tempo. Mas nem dura muito tempo isso, porque muda o marcador. E se você estiver tendo destaque, você passa a ser melhor marcado e o jogador acaba entrando na fase de baixa, né? E fica irregular e começa a jogar mal. Então, assim, e eles estão nessa fase, sem confiança, entra um, é exatamente isso que você falou. Quem tá de fora sempre passa a impressão de que tá melhor, né? Eu sei o seguinte, esse lado esquerdo do Flamengo, nesse momento nem Michael, nem Cebolinha, nem Bruno Henrique, nem Luiz Araújo. Deveria ser o Gerson, mas o Felipe prefere o Gerson pelo lado direito. Agora, ou o Ayrton Lucas, talvez? Pode ser também, mas seria melhor o Gerson, né? Porque você não tira o Gerson do time, porque ele é muito importante, e aproveita o melhor do Luiz Araújo, e o Gerson já demonstrou que rende pelo lado esquerdo. Então, assim, mas agora que o Wesley, pelo jeito, vai ser titular também no domingo, o Felipe tem o argumento, né, de que e o Gerson e o Wesley se entenderam muito bem no jogo contra o Chelsea, né? Então vai ser difícil mexer nisso. Então vai ter que ser o Luiz Araújo mesmo, mas não é a melhor opção. Né? Não é a melhor opção. E Cebolinha e Michael, assim, estão descartados. Eu acho que o Flamengo realmente tem que pensar num ponta pela esquerda. E o Flamengo está pensando, né? O Okafor é exatamente isso, né? É um ponta pela esquerda que entra em diagonal para finalizar. O Flamengo tem que ir atrás de um jogador assim e tentar ver se aparece 2 otários aí para contratar o Michael Cebolinha. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.